Então hoje vocês vão ouvir um pouquinho sobre a minha experiência na Austrália. Como foi entrar no sistema bancário, como foi trabalhar e passar pelo processo seletivo. Então se você está considerando iniciar sua carreira bancária fora do Brasil, ou se você é simplesmente curioso, então não esquece de apertar o botão de seguir e não esquece de falar para as pessoas que a Denise é uma pessoa super legal e que vale super a pena seguir esse canal. E o meu primeiro trabalho dentro de um banco da Austrália foi trabalhar numa agência. É um ambiente extremamente dinâmico e é onde você lida diretamente com os clientes. Minhas atividades ali, elas iam desde as necessidades diárias do cliente até dar conselho pessoal para eles. Pois é, a gente é treinado em personal advisor, que é o que eu faço aqui com vocês nesse canal. A agência que eu trabalhei se chamava Discovery Store, porque era uma loja conceito, tá bom? Ela era composta por 2 andares. O andar de baixo era onde seria o banco tradicional que vocês conhecem. No andar de cima da agência era onde tinha as coisas diferentes. É onde a gente tinha mesas, várias mesas, tipos em praça de alimentação, que eram as mesas redondas ou quadradinhas, onde você podia sentar até 3 pessoas. E também tinha um barista. Pois é, qualquer pessoa que passasse na avenida e quisesse tomar café de graça, eles poderiam entrar naquela agência e tomar um cafezinho e simplesmente bater papo com a gente. Antes da gente entrar no processo seletivo, eu vou começar a contar pra vocês como foi até eu chegar ali. A gente, como brasileiro, lá na época que eu fui pra Austrália, a gente só podia entrar ali com o Student Visa, que era o visto de estudante, onde você pode estudar e trabalhar 20 horas semanais legalmente. Mesmo sabendo dessa restrição, eu continuava mandando currículo pras agências e, óbvio, eles sempre me disseram não. Só que depois de 2 anos e meio, meu namorado e eu, a gente decidiu que eu ia entrar no visto dele. Então, eu ia entrar como Partner Visa, porque ele tinha todo o direito de trabalhar na Austrália, já que ele era europeu. Então, depois de 2 anos e meio, a gente aplicou pelo Partner Visa, levou mais ou menos 1 ou 2 meses para ser aprovado, e dentro daquele período de 1 ou 2 meses é chamado de Bridging Visa, e normalmente ninguém te contrata naquele período porque tem que saber se o seu visto vai ser aprovado ou não. Mas mesmo assim eu comecei a aplicar. Fui negada para uma agência que não quis porque eu tava no Bridging Visa, só que teve um outro banco que simplesmente aceitou. E acreditem ou não, esse banco que aceitou eu para poder entrar para fazer a entrevista era um banco que estava à porta do lado da loja que eu trabalhava. Eu trabalhava numa loja chamada Pullmans. E ali do lado da Pullmans tinha essa agência bancária. Acreditem ou não, eles me chamaram para uma entrevista. Foi aquele momento que você pensa, ai, Deus tá olhando para mim, falando, tá bom, minha filha, agora é o seu momento. Foi literalmente essa sensação que eu tive naquele dia. O processo seletivo para trabalhar em banco é muito parecido com o do Brasil. É bem rigoroso e chato. Isso eu não posso dizer que é diferente, tá? Talvez até um pouquinho mais chato, na verdade. Como que funciona? A primeira coisa é você faz a aplicação online, eles fazem uma ligação, fazem algumas perguntas pra você por telefone, eles têm que ter certeza que você consegue falar no telefone. Se você passa, depois tem um teste online. Eu lembro que o teste online que eu tive era bem complexo, na verdade. Eu lembro muito bem. Foi feito no meu computador pessoal, então tinha uma caixinha com temporizador, onde eu tinha que fazer cálculos de matemática. Então eu tava aqui nesse canto. Nesse outro canto tinha alguma outra coisa que eu tinha que fazer diferenciações. Tipo, então eu tinha o cálculo de matemática aqui, eu tinha que fazer diferenciações, acho que eram coisas geométricas, e embaixo eu tinha que escrever palavras, escrever algumas coisas, sabe? Tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Tão complexo para uma vaga simples na agência, enfim. Passando desse teste doido, você é convidado para uma entrevista na agência. Na entrevista da agência, você pode literalmente responder de tudo quanto é coisa. Como que eu saberia lidar com problemas do trabalho, estresse, como era o atendimento com o cliente, minhas experiências passadas nos trabalhos. Perguntaram sobre hobbies. Eles queriam saber o que eu fazia fora do horário do meu trabalho, com quem eu gastava meu tempo, quem eram as pessoas importantes da minha família. Eles perguntavam tudo que você imagina. Aí, antes da minha entrevista pessoal, eu fiz uma pesquisa de campo. Eu entrei no LinkedIn, pesquisei a pessoa que mandou e-mail para poder agendar a entrevista, descobri tudo sobre ela, onde ela trabalhou, quanto tempo ela estava trabalhando nesse ramo. Também entrei no site do banco onde eu iria fazer a entrevista para saber todos os produtos que eles ofereciam. Eu fiz também uma pesquisa sobre salário. Então, eu sabia qual que era a base salarial para aquele cargo e eu já tinha em mente que eu ia literalmente pedir mais, independente do que ela estava oferecendo. No dia da entrevista, quando eu cheguei na agência, eu falei pra ela tudo que eu sabia. Ela ficou extremamente orgulhosa, gente, modéstia à parte. Ela ficou super impressionada.
Quando eu virei pra ela e falei que eu queria um pouco mais do valor que ela tava pedindo, ela simplesmente pegou, anotou na hora o que eu pedi. Eu literalmente deveria ter pedido muito mais dinheiro. Pois é. Então, depois de 2 dias ou 3 dias, eu recebi um e-mail dizendo que eu passei. Imagina aquela garota que saiu literalmente de uma favela de São Paulo 3 anos antes, 2 anos e meio antes, sem saber falar inglês. Gente, quando eu entrei naquela imigração da Austrália, eu falava tão pouquinho inglês que o cara da imigração olhou pra mim e falou, obrigado. Tipo, eu fiquei toda feliz porque o cara da imigração falou obrigado. Mas na verdade era porque eu não entendia não entendia nada em inglês. E aí, ele simplesmente falou, obrigada, vai minha filha, vai com Deus. Foi sensacional. E uma vez que você passa, aí você assina um contrato, igualzinho você assinaria no Brasil. Você providencia antecedentes criminais do Brasil e da Austrália, porque obviamente eles querem ter certeza que eles não estão trabalhando com uma doida criminosa, né, gente? Então isso é bem injusto. Ah, eles também fizeram eu assinar. Eu não lembro se eu assinei ou se eu providenciei um documento pra provar que eu não entrei com pedido de falência na minha vida. Lá na Austrália, quando você entra com pedido de falência, você está dizendo ao banco que você não consegue pagar suas dívidas. O banco vai refinanciar qualquer empréstimo que você tem, vai cancelar seus cartões de crédito e vai cancelar taxas bancárias, e você vai ter uma conta básica, você vai ter o empréstimo num valor muito mais baixo para que você consiga pagar mensalmente, e você não vai ter mais cartão de crédito. Se você entra com pedido de falência em algum momento da sua vida, você provavelmente não vai poder trabalhar com qualquer coisa que envolva dinheiro ou dinheiro das pessoas, você não vai conseguir crédito ou cartão de crédito, e você vai ter sempre aquela anotaçãozinha no seu nome que você entrou com pedido de falência. Eu, graças a Deus, nunca entrei com pedido de falência, então eu passei e fui começar a trabalhar, né? Vamos pro treinamento agora. Super abrangente, tá, gente? Ele é bem pesado. Ele era todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 5, por 3 semanas. Então era conteúdo demais, era muita informação, tudo em inglês, vários treinos online, tipo e-learning, sabe? Tipo, vários, gente. Igualzinho era no Brasil. Quando se trata de vender produtos financeiros dentro da agência, é outra coisa um pouquinho diferente. Lá não existe a coisa do jeitinho, não existe a coisa de você ter que ajudar um amigo. Se você conhece alguém que tá indo naquela agência, você precisa reportar. Se eles descobrirem que você conhecia aquela pessoa, você pode com toda certeza ser mandado embora. Você não pode ter esse tipo de comportamento dentro da agência. Então, a coisa de você ser íntegro, de você ser sincero, é muito forte trabalhar numa agência. Eu, quando tava vendendo seguros, eu não podia oferecer para um cliente um seguro de carro se aquele cliente me pedisse um seguro de casa. Era totalmente proibido fazer esse tipo de correlação. O que o cliente pedia era o que você tinha que oferecer. Se o cliente vinha me pedir para poder abrir uma conta bancária para o filho dele de 6, 7, 8 anos, eu não podia oferecer uma conta corrente para aquele cliente. Então era algo muito forte. Isso eu senti muito presente nas agências bancárias, tanto como quando eu trabalhava, como eu era cliente. Então eu apreciei muito esse tipo de respeito. Não tinha como você simplesmente vender um seguro por números. A venda era muito importante, qualidade era ainda mais, e acima de tudo, a saúde financeira do cliente também era importante. Então não era simplesmente questão de número. Outra coisa, para vender cartão de crédito também é muito diferente. O cartão de crédito era só se o cliente pedisse. Não existia a menor possibilidade de você oferecer um cartão de crédito sem que o cliente tenha pedido, e muito menos o cliente receber um cartão de crédito assim do nada na casa dele. O segundo banco que eu trabalhei, todo o processo para contratação foi muito similar ao primeiro banco. O cargo era analista de KYC, que significava Know Your Customer, nada mais é do que conheça o seu cliente. Era super bacana porque eu tinha que olhar transações, eu tinha que olhar documentação, eu tinha que olhar quem estava ligado com o que, eu tinha que estudar aquela estrutura das empresas, sabe? Era muito bacana. E se você quer de verdade saber como que são os benefícios, valor do salário pago, então você vai ter que ficar ligadinho, porque isso vai vir no próximo vídeo, tá bom? Parte 2 desse vídeo. Então fica conectado e muito obrigada por ficar até aqui. Beijo, tchauzinho!